Infinity Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, amigo do programa Camisa 5, nessa segunda-feira, né, iniciando aí mais uma semana, né, graças a Deus, uma semana aí que iniciou pelo menos sem chuva, né, muitas pessoas já estavam, né, aguardando aí a paralisação das chuvas, mas a chuva também é importante, né, é de Deus, todo mundo precisa. E no programa de hoje vamos falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro, né, o Flamengo, sexta vitória seguida, né, se consolidando dentro do G4, a reação do Vasco, onde muitas pessoas já não esperavam mais o Vasco aí do nosso amigo Jorginho, conseguindo 2 vitórias seguidas e respirar, né, dentro da zona de rebaixamento. Ainda é o lanterna, mas já está uma vitória, né, dependendo da combinação de resultados, para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. E temos convidado especial hoje, nosso amigo Erivelto, professor de futebol, tem a sua escolinha, vai falar aí sobre os seus projetos. Mas agora boa tarde ao Nixon. Boa tarde, Nixon. Boa tarde, Juliano. Boa tarde você que nos acompanha. Falar que o Vasco está respirando, isso é de brincadeira, né? Mínimo é brincadeira, né? Por aparelhos, né? Mas... tudo bem. Ele completou a frase agora, né? Respirando por aparelhos, né? Porque 19 pontos em 25 rodadas é muito pouco para o Vasco. Tem uma evolução sim, mas tem que lembrar o seguinte. Pegou uma Ponte Preta jogando com 10, ganhou de 1-0. Ganhou bem jogando contra o time do Atlético Paranaense. Agora, só para relembrar o retrospecto, né, o time do Vasco da Gama é a segunda vitória consecutiva, né? A segunda dupla de vitória consecutiva do Vasco da Gama. É muito pouco. E o Flamengo, falar o quê, né? O G4 chegou, tá bem. Corinthians se consolidando mais à frente. E o Atlético Mineiro, poxa, dando todos os indícios que tá a fim de complicar a vida dele e deixar o título até o momento com o Corinthians. Isso se nenhum clube conseguir uma disparada meteórica aí e conseguir tirar a diferença de 13 pontos. Eu sonho ainda, mas vou fazer o quê, né? Dá boa tarde para o nosso convidado especial de hoje, né, Erivelto, ex-atleta, né, profissional aí de futebol e que hoje trabalha aí com a escolinha, com a base aqui na nossa cidade. Erivelto, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Sempre um prazer estar aqui no programa Camisa 5. Poder estar falando um pouquinho de futebol, principalmente futebol mais jovem, né? Futebol de formação, futebol de base. E é sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É isso aí, começar falando, né, do Flamengo. Né? O Flamengo aí, sexta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, né? Dentro do G4, encostado ali junto com São Paulo. Né? O Flamengo está na quarta colocação em questão de número de vitórias e saldo de gols, né? O São Paulo ali coladinho, mas eu acho que tá o que a gente dizia aqui nos últimos programas, embolando um pouco, né? Um segundo grupo dentro do G4. Antes era um grupo mais isolado de 3 equipes, né? O Corinthians, o Atlético Mineiro e o Grêmio, e uma vaga ali sendo disputada por 4, 5 equipes. Eu acho que ao decorrer do campeonato, né, o Grêmio foi deixando esse grupo, o grupo de cima, um pouco mais isolado e juntando ali no grupo de baixo. Hoje o Grêmio, né, já vê o Flamengo e o São Paulo chegando muito forte e uma questão de pontuação de apenas, né, 4 pontos. Isso é bom para o campeonato, né, Nix? Não, isso é ótimo para o campeonato. Embola um pouquinho o campeonato e não deixa ninguém distanciar. Principalmente assim, você pega o Corinthians que está a 5 pontos, né, do Atlético Mineiro, até o próprio Corinthians também não pode bobear, porque 2 derrotas consecutivas e o Atlético Mineiro se mantendo e fazendo 2 vitórias, já encosta, amigo, embola tudo de novo. E o Grêmio parece que dessas 2 derrapadas fizeram um pouquinho de estrago, embolou ali. Eu acredito assim, nós temos aí um G6, são 6 equipes, eu tiro o Atlético Paranaense dessa disputa. E o Palmeiras, se o Palmeiras não vencer na próxima rodada, eu posso também arrancá-lo dessa disputa e ficar um G5 para ver o que vai rolar. Vamos ver aí os gols, né, de Flamengo 3, Chapecoense 1.
né, lá na Arena Condá, um resultado importante, né, e difícil que o Flamengo conseguiu, porque realmente a Chapecoense vem tirando muitos pontos, né, das equipes jogando em casa. Gostaria que o Erivelto também comentasse aí, principalmente esse gol aí do Paulinho, né, Erivelto? Você que jogou muito tempo aí bola. Belíssimo gol, belíssimo gol. E veio coroar, né, a 100ª partida do Paulinho com um belíssimo gol. Gesto técnico muito bem feito. E a bola entrou lá onde a coruja dorme, né? Assim como o Luiz Antônio, só daqui a 50 vem treinando, anos, vem né? treinando. É um golaço. Se cada um jogador fizer um gol desse por rodada, Nick, Não, tá aí, bom, né? aí é top, né? Coisa linda mesmo. realmente Não, é o que um pegou na golaço, veia. um Bola, pintura pra mim. fantástico. Eu acho que vai estar aí entre os gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro de 2015. Pra mim tá entre os top 5 do campeonato. Ele e do Luiz Antônio, meu Deus. Então assim, e o Flamengo tomou conta do jogo, né, Juliano? Tomou totalmente conta do jogo, foi soberano durante todo o tempo, não tomou muito conhecimento da Chapecoense, jogou com tranquilidade, isso que é importante. Tomou um pouquinho de sufoco no Aí segundo. o Cirino aí, dando passe. Até o Cirino, né? Quando o Cirino... Outro golaço também, Outro né? golaço. Outro golaço do Canteiros. Mas Bom o- jogador. agora voltou a se destacar, né? Porque tava sem meio alma. preguiçoso, né? Meio preguiçoso, mas... Tava sem alma, tava virando paraguaio, O né? Flamengo conseguiu trazer 2 argentinos sem garra, né? Sem garra, O né? Mugni e o Canteiros. O Canteiro está começando a voltar a jogar futebol e errando poucos passes. É né? muito técnico, né? Bom passe, é um bom jogador, mas falta aquela vibração, mas muito bom jogador. E o time do Flamengo, e assim, você pega a forma de jogar do Flamengo, você vê que o time está jogando. A defesa está tomando menos gol, mas se você observar, ele está jogando mais próximo das suas linhas defensivas. Marcando Então, lá em cima. marcando em cima, defendendo bem. Quantas vezes você viu o Everton lá atrás marcando? O Nixon, só relatando aí, eu acho que isso aí tem o dedo do Jaime de Almeida. Muito. Porque é um conhecedor do Flamengo e tem muito dedo dele aí. Tem muita coisa dele. E assim, nós falávamos aqui, né, que a primeira providência do Oswaldo, né, assim que ele assumiu, foi, ó, Jaime, vem pra cá, senta do meu lado aqui, vamos conversar. Muito, muito bem pensado, bem acertado essa... E ele tomou um susto, né, no jogo, né? O Chapecoense... Né, o Paulo Vitor pensou que ele ia bater no meio, né? E ficou no meio. Deu indecisão. Né, aí o torcedor do Flamengo ficou um pouco preocupado, né? Porque o Chapecoense jogando em casa, com a pressão Até da porque, torcida. até porque o Flamengo já sofreu alguns revés assim, ganhando né? de 2-0, né? E Exatamente. vem aquele filme, né, do Santos, né? Na cabeça. Isso, velho. Mas são Jogando momentos bem, né? O primeiro tempo. Mas e são depois... momentos diferentes. Mesmo com o gol tomado, o Flamengo só diminuiu. O ritmo. O ritmo mas do o jogo jogo. continuou controlado. Continuou controlado. É bem diferente do jogo do Palmeiras e do jogo do Santos. Esse aí vai dar o que falar, hein, Kaique. Vai. O azar dele é o Paulo Guerreiro. Eu já tô até encarando os dois jogarem junto, mas Aí sobra pro Emerson. Aí é uma coisa que vai complicar o Oswaldo, né? Não, mas é problema do Oswaldo, ele tem que se virar com isso. Mas muito bem, Kaique, E o- pra mim, um excelente jogador. E vamos falar a verdade, o E o Ederson, Ederson você também. pode falar o que quiser do Ederson, que se machuca muito, O Ederson. mas o cara o Ederson tem um passe muito bem elaborado, ele sabe... Jogador de categoria, né? Jogou na Europa, não é à toa que passou... 10 anos, né? Isso aí, 10 anos na Europa, então não é um jogador qualquer, né? E a gente tem muita mania de criticar quem é o Edson, não sei o que e tal, mas o cara para ficar 10 anos na Europa, ele não pode ser qualquer um, né? E assim, disputado por grandes times, né? Não foi para uma liga inferior, né? Então, você tá falando de Itália Exatamente. e falando de França, né? Exatamente. Então- Muito bom jogador, boa aquisição do Flamengo, o Flamengo pescou na hora certa. E assim, e pela primeira vez, pasmem você, depois de muitos anos, depois de muitos meses, eu vou falar. O Rodrigo Caetano silenciosamente, né, apesar de ser pavão, silenciosamente ele conseguiu reagrupar o time do Flamengo. Fez boas contratações e ainda conseguiu vender algumas coisas. Algumas coisas mesmo. Aí vendeu, conseguiu mandar um Mugni pro New Old Boys, conseguiu negociar o Cáceres, conseguiu negociar outros jogadores. Que não foi, né, liberado por uma questão de, né, deficiência técnica, né? Mas eu acho que mesmo uma questão de negócio, o Flamengo ia perder o jogador em o dezembro. jogador em dezembro e não ia ganhar nada, pelo menos conseguiu Fazer né, algum negócio. fazer um bom negócio, e ele que está na intermediação
né, também, né, das questões da venda dos jogos do Flamengo para fora. Né? E nesse campeonato o Flamengo já faturou aí 3 milhões de reais só em jogos, né, em Natal, né, vai jogar agora, né, em Brasília. Então é importante também esse momento financeiro, aproveitar esse bom momento do time e alavancar também a vida financeira do Juliano, clube. eu concordo contigo, vai ganhar mais 1 milhão e pouco ali no Mané Garrincha, só que nesse momento de arrancada, o Maracanã faz falta pro Flamengo. Porque a torcida do Flamengo que vai ao Mané Garrincha não é a mesma que vai ao Maracanã. Exatamente. Tem uma diferença enorme, aquela torcida que grita. É cultural, né? É cultural, aí grita os 90 minutos, como foi na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente até comentava, os flamenguistas, assim, as pessoas, que a torcida do Flamengo estava cantando desde as 18 horas na porta do Maracanã. Para quem vai lá sabe onde fica, ali naquele barzinho ali, cantando, entrou no estádio cantando e foi cantando até o apito final. Quer dizer, não acabou, né? Mas até cantando todo o tempo com o time. É uma torcida diferente. Para lá, pro Mané Garrincha, vai mais uma torcida de modinha, mais os coxinhas, né? Aqueles caras vão pagar 300 pau, não sei o que tem. Legal, mas não vale a pena. A torcida do Flamengo, nesse momento, é um Maracanã. Mano de campo é Maracanã. Aí depois, quando inverter, negocia, até perde um dinheiro para um Corinthians da vida, para o Internacional, e negocia lá. Assim, nesse momento eu acho que... Mas o momento é bom, o momento, né, é importante do Flamengo, são 6 vitórias seguidas. Fato raro, desde 82 que isso não acontece. Enaltecer aí o trabalho do Oswaldo de Oliveira, né, junto com o Jaime, essa questão de, né, trazer o Jaime para o banco, né, dar uma autonomia maior ao Jaime de Almeida nos treinamentos, e também da questão que eu falava nos outros programas, né, da questão da conversa com o jogador. Ele vê, né, foi atleta profissional, pode falar melhor, né, sobre isso do que aquele treinador que chega, dá um carinho, conversa, né, ao pé do ouvido. Pô, você está passando por algum problema pessoal, alguma coisa, a gente pode te ajudar. Eu acho que isso ele conseguiu resgatar alguns jogadores, né, o caso é do Luiz Antônio, que sempre quando agora é solicitado está entrando bem, jogadores com aquele ânimo e acreditando que pode vir coisas melhores. Foi assim para chegar no G4, né? Tá sendo assim para ganhar mais uma posição, ultrapassar o Grêmio e ir de jogo em jogo, né, alcançando esses seus objetivos. Esse papel do Oswaldo, Everton, de conversar com os jogadores nos treinamentos, né, ter mais jogadas ensaiadas, bolas, né, treinar exaustivamente, bola parada, isso é importante também, né, nesse novo momento do Flamengo. Com certeza, Juliano. Eu acho que o papel do Oswaldo não foi nem tanto técnico, né, mas mais psicológico e mais tático, né? Ajeitou o time, corrigiu alguns defeitos, algumas falas que principalmente a defesa do Flamengo tinha, e usando também da experiência do Jaime, trouxe para perto. O Jaime, que é um conhecedor do Flamengo, e com certeza o jogador, quando se sente valorizado, quando sente que é importante, há uma reviravolta, e o Oswaldo, eu acredito que ele seja um cara assim, um cara do bem, um cara bem bacana mesmo, um cara que conversa com todo mundo. Eu mesmo já tive treinador que nem bom dia dava, entendeu? E isso é complicado, o jogador se sente, né, de lado, se sente para baixo, se sente inferior, né? E isso já aconteceu comigo também, né, na campanha nossa do América de Natal para a subida para a Série B do Brasileiro. Aconteceu muito isso, o treinador não conversava com ninguém, tanto que quando ele foi ser despedido, né, foi despedido em primeiro lugar, e quando o presidente perguntou aos jogadores se estavam de acordo, 100% foi de acordo com, né, com dispensar o treinador em primeiro lugar, né? Então o Oswaldo veio dar o carinho que o grupo estava precisando.